gente. Tem pessoas que sofrem muito com doenças respiratórias nessa época do ano e com as queimadas fica ainda pior. Nós vamos ao vivo falar com a nossa repórter, a Patrícia Bonelli. Ela está ao lado de um médico pneumologista. A Paty está comigo aqui. Paty, a gente que trabalha com voz, né? É o nosso instrumento de trabalho. A gente já sofre demais no nosso dia a dia aí. Boa tarde. Sofre muito, viu, Silmara? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, eu vou te contar um segredo para você e para os telespectadores. Na minha bolsa, na minha casa, no quarto, na sala, tem sempre um vidrinho de soro fisiológico e água é o tempo inteiro, porque senão eu não dou conta de ficar falando aqui todo dia, não. Eu imagino que você também faça algo parecido. Mas a gente vai falar para a população de uma maneira geral, aqui com o pneumologista, o Dr. Pedro Pompeu, que já está comigo, sobre como cuidar da saúde, né? Além disso que a gente já sabe, o soro, a água, nesse tempo que está tão seco, quase igual a um deserto, e que a gente tem visto aí muitas queimadas acontecendo. Ontem, na nossa região, foi um horror, mas a gente tem visto repetidas vezes durante esse mês aí para trás, né? Que está acontecendo quase todos os dias queimadas, a gente vê nos bairros, e aí fica aquela névoa, aquelas partículas no ar. Doutor, como não ficar doente nessa época? Realmente é difícil, Patrícia, porque o homem consegue piorar aquilo que já está ruim, né? Então a gente está tendo aí problemas com o clima, né? Um ar seco, cheio de partículas, né? O homem, através dessas queimadas, né? E vamos lembrar que não é só o problema da queimada, a gente vê muita terra voando, você vê que ontem a cidade estava preta, por conta que às vezes eles aram aquela terra, né? Isso levanta em suspensão partículas e além do próprio pó, levanta fungos, uma série de outras coisas que estão no solo, né? Então, numa época, vamos lembrar o seguinte, o pulmão adulto, ele tem que dar conta de filtrar mais ou menos 8.000 litros de ar por dia, não é pouco, né? Você já imaginou um filtro aí com uma pessoa que tem 60, 70, 80 anos, filtrando 8.000 litros de ar por dia, ela nunca trocou esse filtro, nunca lavou, nunca tirou para limpar. E o ar, é só você lembrar quando você vê o sol entrar na fresta de uma janela, né? O ar ele é totalmente cheio de partículas, né? Que a gente não consegue enxergar, mas ele é particulado. Tem vírus, tem fungo, bactéria. E o sistema respiratório, que começa no nariz e vai até os alvéolos, ele foi criado para dar conta da maior parte dessas coisas. Só que às vezes, né, a sobrecarga é tão grande que ele tem dificuldade. Por exemplo, tem que ter uma umidade dentro dos brônquios para que os cílios possam bater livremente e levar todas as partículas da periferia até na garganta, que a pessoa fala, parece que eu tenho um pigarrinho na garganta. Aquele é produto da limpeza que foi feito de baixo para cima. Com o ar seco e muito particulado, o que acontece? Há um ressecamento dessa camada e os cílios não conseguem bater, há uma paralisia ciliar. Por isso que é tão importante tomar água? Exatamente, não só tomar água, mas como ficar num ambiente umidificado também, para não ter essa paralisia ciliar. Porque quando ela acontece, né, os mecanismos de limpeza do pulmão ficam prejudicados. É como se você tivesse um filtro de ar-condicionado que de repente você jogou uma cola nele e ele não consegue filtrar mais nada, né? E isso vai provocar uma série de doenças, sejam virais, sejam bacterianas, né? E a gente costuma dividir os problemas dessa época do ano basicamente em dois tipos. Um deles é aquele que as pessoas não tinham nenhuma doença e tem uma doença aguda por causa do mau tempo, do ressecamento das vias aéreas, por inalar partículas orgânicas, como queima de biomassa, né, que são essas queimadas, né? Então ela pode desenvolver um quadro nasal, né, ou às vezes até sinusal e respiratório agudo, tá? Mas outro problema extremamente sério é o agravamento de uma doença crônica que a pessoa já tem respiratória, seja rinite, seja a asma, né, que no Brasil as pessoas conhecem como bronquite, ou o próprio enfisema. Então, para essas pessoas, muito maior cuidado elas vão ter que ter. Como é que é esse cuidado? Primeiro, estar com a sua medicação totalmente otimizada. Quer dizer, quem já vinha usando o tratamento mais ou menos, nessa época, nunca é bom fazer mais ou menos, mas muito menos nessa época. Então ela precisa estar com o tratamento na dose certinha, do jeito certinho. E além disso, se cercar de mais cuidados do que ela costuma se cercar nas outras partes do ano, né? Seja usando máscara, como agora a gente está usando, se hidratando bem, manter um ambiente
bem hidratado em casa, né? Limpeza constante, né? E evitar ficar saindo na rua toda hora, não só por conta do Covid, mas por conta dessa poluição extrema que a gente está vendo. Então a máscara ajuda a filtrar essas partículas? Ajuda bastante, né? No que início achava-se que máscara caseira não tivesse uma grande eficácia, hoje já sabe-se que tem sim, né? Inclusive nós pneumologistas notamos esse ano um decréscimo absurdo, né? Muito grande, mas assim, absurdo no sentido que a gente não tinha tido essa experiência antes, mas nós achamos ótimos de doenças virais em crianças e idosos principalmente, por conta do quê? Não só do distanciamento, mas principalmente pelo uso da máscara. Doutor, para a gente encerrar, só uma dúvida, o senhor falou de estar em um ambiente umidificado, mas os umidificadores, os aparelhos, eles são bem polêmicos, né? Só para a gente esclarecer aqui diretamente para o nosso telespectador, quando eles podem se tornar um vilão ao invés de um auxiliar? Tá. Na grande maioria das vezes, essa polêmica é infundada, né? E o medo, porque se eu deixar o umidificador ligado vai dar fungo em casa. Tem 2 testes muito simples de ser feito. Você ligou o umidificador, as coisas em torno dele estão úmidas, estão molhadas, então seu ar está saturado, você tem que desligar o umidificador. Enquanto o que tiver em torno dele não tiver úmido, molhado, significa que aquele ar está absorvendo a umidade e não está saturado de umidade. E é lógico, né? Se você tem um quarto de 1 metro quadrado sem janela e deixa um umidificador ligado 24 horas por dia, eventualmente você pode ter bolor na parede. Mas hoje, com ventilação, lógico, ninguém vai morar num quarto de 1 metro sem janela, ou seja, é infundado essa preocupação. É muito mais benéfico do que o potencial efeito maléfico, que seria extremamente raro, e é só você seguir isso com a orientação que eu falei. Quer dizer, o seu entorno, o entorno do umidificador, não está úmido, perfeito, sem problema nenhum. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações, pelas orientações. Silmara, estão dadas aí então as dicas e todos os cuidados que as pessoas precisam ter nessa época do ano. Lembrando que quem não tem o aparelho de umidificador em casa, pode colocar uma bacia de água, uma toalha molhada, que é claro que sempre ajuda a gente a respirar um pouco melhor.